Chegamos na aula 4 do nosso curso Líder ao Máximo. Nessa aula, nós vamos falar sobre pipeline da liderança e a transição de liderado para líder. E a gente vai começar aqui falando do desafio, né? Muitos profissionais eles são promovidos, porém eles continuam agindo como colegas e não assumem a postura de liderança. E quando eu falo postura de liderança, eu não me refiro a começar a usar um terno a partir do meu primeiro dia como líder, agir de uma forma totalmente autoritária e não dar mais nenhum sorriso para ninguém. Não tem a ver necessariamente com isso, mas, antes de tudo, a mentalidade. A partir do momento que você é promovido, você já começa a ser exemplo para os seus liderados. Então imagina que você é um profissional que costumava reclamar muito das coisas. E com isso você desmotivava alguns colegas de trabalho. Imagina você como líder chamando um colega seu, que é seu liderado, e começar a falar mal da empresa para ele. Ao invés de você extrair o máximo de resultado daquela pessoa, você vai desmotivar ela e vai diminuir a performance dela. E, consequentemente, vai diminuir o seu resultado e suas entregas. Porque o seu resultado como líder, a partir do momento que você é promovido, ele deixa de ser seu, individual, e é o resultado que o seu time entrega. Então, algumas coisas que você fazia, você não pode continuar fazendo a partir do momento que você é promovido. E o que é esse pipeline da liderança? É um modelo que descreve as transições de carreira e os ajustes necessários para evoluir como um líder, que é quando você é responsável pelo seu próprio resultado. Nesse caso, você precisa desenvolver a liderança de si. Ou seja, como você é responsável pelos seus resultados, nessa fase, quanto mais liderança de si mesmo você desenvolver, melhores serão seus resultados. E você vai se preparar para quando você assumir um cargo de liderança de equipe. Aqui, você desenvolve autoconhecimento, autogestão, autodisciplina. Além dessas habilidades ajudar você a se destacar e alcançar seus objetivos, você vai ter mais clareza quando você precisar desenvolver essas habilidades nos seus liderados. E a partir do momento que você aprendeu a liderar a si mesmo, é uma pessoa disciplinada, conhece suas limitações, conhece seus pontos fortes, tem a capacidade de se autogerir, você está apto para liderar outras pessoas, que é o segundo degrau do pipeline da liderança. Liderança de equipe. Nessa fase, o líder é responsável por liderar uma equipe de colaboradores e gerenciar projetos. Na terceira fase, o líder de líderes, ele é responsável por liderar outros líderes e gerenciar equipes mais amplas. Então percebe, primeiro você aprende a se liderar, depois você aprende como liderar e desenvolver outras pessoas. A partir do momento que você consegue fazer isso com maestria, você está apto a treinar outros líderes e preparar outros líderes para liderar pessoas. O quarto degrau, gestor funcional. Nessa fase, o líder é responsável por gerenciar uma função ou um departamento. Ou seja, você já despertou um olhar mais estratégico. Você consegue liderar líderes, você consegue formar novos líderes e você tem a capacidade de integrar, e você tem a capacidade de entregar resultados com áreas e lideranças diferentes. O quinto, líder estratégico. Nessa fase, o líder é responsável por desenvolver e implementar a estratégia da organização. Então aqui você já está num cargo de diretoria, onde você tem que ter um olhar mais macro de tudo que ocorre na empresa e qual é a melhor forma da empresa funcionar. Você tem um olhar de estratégia de futuro, de quais os departamentos que a gente precisa, qual o departamento que eu preciso de mais investimento, qual o departamento que não está entregando o melhor resultado. Daí você, como maestro, orquestra para que a empresa gire da melhor forma e entregue os melhores resultados. E por último, o líder executivo. Nessa fase, o líder é responsável por liderar a organização como um todo e tomar decisões estratégicas. Qual o diferencial desse líder executivo? Então imagina um CEO de uma empresa. Ele precisa ter um olhar não só da empresa como de mercado, porque ele vai ser responsável por traçar estratégia a longo prazo da empresa como um todo. Quanto que essa empresa vai estar valendo e faturando daqui a 5, 10 anos? Qual que é o produto que a gente precisa melhorar para crescer e bater de frente com o nosso concorrente? Então, por isso que esse líder executivo ele precisa ter um olhar muito claro de tudo que está acontecendo no mercado, tanto no nicho dele quanto em outros nichos,
buscar parcerias, buscar terceiros que possam agregar no seu projeto, na sua empresa, para que a sua empresa cresça cada vez mais. Agora que você já entendeu as fases do pipeline, vamos falar um pouco sobre as transições, tá? Quais são os 4 erros mais comuns ao sair do papel de um liderado para um líder? Continuar executando em vez de delegar, dificuldade em dar feedback para ex-colegas, excesso de proximidade ou distanciamento da equipe e falta de posicionamento para ganhar respeito e autoridade. Você que já é líder, cometeu algum desses erros? Eu cometi o erro de continuar executando em vez de delegar. Como eu entregava muitos resultados, quando eu virei líder, a responsabilidade de entrega não era mais minha, mas sim do time. Mas para dar um gás ali no time, eu ficava executando imerso na operação o tempo inteiro porque eu queria que o time entregasse o melhor resultado possível. Mas a partir do momento que eu dedicava muito tempo na operação, eu não conseguia pensar de forma estratégica. Eu não conseguia ter a mentalidade protagonista para liderar a minha equipe. Então, ao invés de eu liderar com qualidade, eu me dividia entregando resultados operacionais e dificultava cada vez mais minha evolução como líder. Quando eu entendi que eu não precisava ficar imerso dentro da operação, mas que eu podia achar formas do meu time entregar mais resultados do que estava entregando, aí sim as coisas começaram a mudar e eu comecei a desenvolver minha habilidade de ser um líder melhor. Como ganhar respeito, autoridade, sem perder a conexão com a equipe? Eu vou dar algumas dicas. Demonstre competência e segurança, conheça bem os processos e tome decisões estratégicas. Você não precisa estar imerso trabalhando o tempo inteiro junto com os seus liderados. Se você fizer isso, você não está exercendo a sua função de liderar. Mas, ao mesmo tempo, você precisa conhecer o que eles fazem. Você precisa conhecer os processos. Então, a responsabilidade sua é desenhar esse processo, estudar esse processo, para que quando você tomar alguma decisão, você não tome a decisão no achismo, mas sim porque você entende tudo o que está acontecendo ali dentro. Você não precisa saber executar todas as tarefas no mínimos detalhes, mas você precisa saber quando aquela tarefa é executada, por quem ela é executada, qual a melhor forma dela ser executada, e assim você vai conseguir interferir quando precisar. Equilibre empatia e firmeza. Seja acessível, mas imponha limites claros. Seja exemplo, haja com integridade e inspire a sua equipe. Comunique-se com clareza. Transparência evita ruídos e fortalece a confiança. Respeito não vem do cargo, mas das ações do líder. Eu sempre falo, um líder, ele não se torna líder quando ele assume um cargo de liderança, mas quando a equipe reconhece ele como um líder. Como delegar tarefas sem sobrecarregar ou gerar resistência? Primeiramente, confie na equipe, dê autonomia e acompanhe sem microgerenciar. Você só precisa microgerenciar quando o responsável pela tarefa está no processo de aprendizado. Então, se o responsável ele é um funcionário novo, é um estagiário, é um júnior, você precisa ter um acompanhamento mais próximo para evitar erros e corrigir rápido. A partir do momento que aquela pessoa se desenvolve, você precisa dar autonomia e cobrar resultados. Tem que ter muita clareza quais os resultados esperados daquela tarefa que a pessoa está executando. Define expectativas claras, explica objetivos e prazos para evitar retrabalho. É essencial que quando você treina uma pessoa para uma determinada tarefa, você deixe bem claro quais são as suas expectativas como líder direto. Quais as expectativas como empresa daquela tarefa. Quando você passa uma tarefa para alguém, você precisa, além de ensinar como que ela faz aquela tarefa, mas qual é o ideal daquela tarefa. Qual é o prazo que você tem de expectativa para a entrega daquela tarefa. Próximo ponto, dê feedback contínuo, avalie os resultados e corrija rumos quando necessário. É importantíssimo que você seja um líder próximo e dê feedbacks assertivos. Tem um problema que eu preciso resolver. Eu entendo esse problema, levo o feedback, ajudo que o meu liderado resolva esse problema e acompanho para ver se esse problema realmente está resolvido. Equilibre carga de trabalho, evite sobrecarregar poucos enquanto outros ficam ociosos. Isso vai muito da sua habilidade de entender o processo, entender a complexidade de cada fase do processo, de cada tarefa, para que você
Coloque cada pessoa de acordo com a sua habilidade no lugar correto e que o trabalho seja dividido de uma forma mais igualitária possível, de acordo com as competências, de acordo com as habilidades e facilidade de cada um. Líder eficaz não faz tudo sozinho, mas desenvolve sua equipe. Ele delega, ele treina, ele cobra e ele acompanha. Ajustes de mindset de executor para coordenador e orientador. Deixar de ser operacional para pensar estrategicamente, sair do fazer para liderar, aceitar que seu sucesso agora é medido pelo desempenho da equipe, aprender a lidar com cobranças e expectativas da gestão. O líder precisa ser um facilitador, não um solucionador de tudo. Evita ser o líder herói, o líder que quer participar de tudo, que ele quer resolver tudo, que ele quer decidir tudo, que tudo tem que ter o dedo dele o tempo todo. Você precisa ter pessoas qualificadas e bem treinadas na sua equipe para que elas tenham autonomia, criatividade para inovar, para te surpreender e para entregar os melhores resultados possíveis. Agora eu quero deixar uma reflexão, como toda aula. Quais mudanças são necessárias para assumir o papel de líder de forma eficaz? E vou deixar também um plano de ação para que você execute de forma prática. Passo 1. Escreva qual desses erros você está cometendo na sua transição de liderado para líder. Continua agindo como colega e tenha dificuldade em impor respeito. Tenho medo de delegar e acaba acumulando trabalho. Ainda foco mais em executar do que em liderar estrategicamente. Evito dar feedbacks difíceis por receio de reação da equipe. Não sei equilibrar proximidade com a equipe e autoridade. Passo 2. Escolha pelo menos um erro e crie um plano de ação para corrigi-lo. Vou dar um exemplo aqui de aplicação. Tenho medo de delegar e acaba acumulando trabalho. Isso é um erro muito comum entre os novos líderes. Plano de ação. Analisar tarefas. Identificar quais atividades não precisam ser feitas por mim. Delegar com clareza. Explicar a tarefa, prazos e expectativas. Acompanhar sem microgerenciar. Criar checkpoints para garantir que tudo está no caminho certo. Desenvolver a equipe, investir tempo para ensinar e fortalecer a autonomia dos colaboradores. Você colocando esse plano de ação em prática, você vai perceber que vai sair um peso de algumas tarefas que você tinha uma crença que só você podia realizar da melhor forma possível. Mas você vai se surpreender quando você perceber que um liderado que você ensinou, treinou, em curto ou médio prazo, ainda melhor do que você executava. Se você não acredita, testa e depois volta aqui para me agradecer. E por último, eu quero dar a dica de 3 livros para você que quer aprofundar um pouco mais nesse assunto. Pipeline da Liderança, que o principal aprendizado é: cada transição na liderança exige mudanças de mentalidade, habilidade e prioridades, e um líder eficaz deve evoluir de executor para desenvolvedor de pessoas estrategista. Segundo livro, O Jogo Infinito. Principal aprendizado: empresas e líderes de sucesso adotam uma mentalidade de longo prazo, focando em crescimento contínuo, propósito e impacto, em vez de buscar apenas vitórias imediatas. E o terceiro livro, Os 5 Desafios das Equipes. Principal aprendizado: times de alta performance só prosperam quando superam 5 barreiras: falta de confiança, medo do conflito, falta de comprometimento, evasão de responsabilidade e desatenção aos resultados. Espero que todo esse conteúdo tenha feito sentido para você, que ele possa ter agregado no seu desenvolvimento e que você consiga ter transições dentro do pipe da liderança da melhor forma possível. E aí eu quero deixar uma dica final. Para cada degrau que você for subir dentro do pipeline da liderança, você precisa se preparar enquanto está no degrau de baixo, para quando a oportunidade aparecer, você já está pronto para subir o próximo degrau. Então ficamos por aqui e te vejo na próxima aula.